ArcCast, o podcast dos alunos de rádio da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina sobre comunicação, publicidade, dinheiro e arquitetura. ArcCast. Aí galera, mais um ArcCast no ar. Este que vos fala é Fabiano. O programa de hoje vai ser sobre o nosso arquiteto famoso, escultural e comunicador brasileiro, Oscar Niemeyer. Temos aqui na mesa a estudante Ana, a Johanna, Bibiana, temos o Rafael e a nossa arquiteta convidada, a Niara Hoffman. Tudo bem, Niara? Tudo bem. E aí, galera, tudo certo? Tudo certo. Então, para nós começarmos aqui, vou falar um pouco sobre o Niemeyer. Quem é Niemeyer? Bom, o cara é uma cultura ambulante, uma história retroativa do urbanismo brasileiro. Tem 103 anos o cara. Com 103 anos ele comemorou o aniversário dele fazendo uma música, pra te ver a noção do cara. O cara é poeta, o cara é político, o cara é comunista de carteirinha. Tem uma trajetória de quase 8 décadas. Desde a Pampulha até agora o Museu de Niterói, é isso? Museu do Olho. Museu do Olho de Niterói. O cara desfila... Não é o Museu do Olho? É, mas não é de Niterói. Qual é o Museu do Olho? O Museu do Olho é o que fica no Paraná. Curitiba. Tempo, em Curitiba. O de Niterói é o que parece uma nave espacial. Aquele que é aplicado, certo. Sabe qual foi a grande crítica que fizeram ao Museu de Niterói? Não. Você sabe qual é a grande crítica? Que a galera ia ignorar as obras de arte e ia ver só o museu. Bacana, né? Por causa da vista, né? E assim... Uma relação bacana aqui com o nosso curso de comunicação para falar sobre o Oscar Niemeyer é a capacidade dele comunicar o Brasil para o mundo. Vocês concordam? Vocês acham que ele é o nosso emissário, o nosso embaixador da estrutura brasileira de arquitetura no mundo? Ele colocou o nome do Brasil com arquitetura no mundo, né? Por causa da plasticidade das obras dele, ele foi elevado a nível mundial e não só nacional. O que ele fazia com as obras dele e faz é fazer uma obra plástica com concreto para que as pessoas, mesmo que não possam comprar uma arquitetura, possam admirá-la. Então é uma arquitetura para as massas, mesmo que não possa ser utilizada por elas. Ô Rafael, tu acha que essa tradução para as massas, esse algo comunista, é o DNA dele? Não é por acaso isso? Cara, totalmente dele, porque ele simplesmente leva a arte para o povo. Ele é um cara que cria grandes estruturas, grandes obras para realmente trazer beleza para as pessoas, trazer o Brasil. Ele expandiu muito o progresso com arte, não só a arquitetura, que, claro, são espaços grandes, são espaços burgueses, mas todos podem contemplar, olhar e perceber como aquilo é importante para a gente, né? Ele mostra o Brasil para fora. Tanto é que, ele criou o prédio da sede da ONU, né? É verdade, é o Corbusier junto, né? Exatamente. Na verdade, foi o Niemeyer que ganhou, só que foi com um desenho muito parecido com o do Le Corbusier. E daí o Le Corbusier chegou pra ele, eu quero mudar esse prédio um pouquinho mais pra cá, tu aceita? Porque eu quero fazer o prédio. Niemeyer aceitou e acabou sendo o co-criador do projeto. Tem um processo, né? O gênio sempre passa pela humildade, né? O processo da composição do gênio. Meninas, o que vocês acham? Assim, vocês acham que essa arquitetura do Niemeyer, que ela é gigantesca, colossal, vocês não acham que ela deixa de ser individual? Ou seja, tu vai utilizar o prédio público, mas ele não é tão funcional, são as grandes críticas dele. Você acha que esse fato dele fazer pra massa e não pro individual é bom, ruim, até que ponto? Mas assim, na verdade eu tava lendo alguns textos dele, o que ele falava, e a intenção dele desde o início não era fazer uma arquitetura comercial. Então, todos esses traços que quebraram um pouco com o modernismo, que era aquela coisa plana e agora fazendo tudo curvos, foi meio que intencional dele, sabe? Ele já queria quebrar isso desde o início. O legal é comparar o Niemeyer um pouco com o Le Corbusier, porque o Le Corbusier, ele tratava da linha reta e meio modular, ele queria repetir os espaços. Se ele acertava um espaço, ele queria que esse espaço servisse para várias pessoas. O Niemeyer não, ele criava um ambiente para uma determinada pessoa e aquele ambiente não podia ser replicado. Ele diz que cada arquitetura, cada obra era uma nova obra.
nada deveria ser replicado. Ele disse que toda a obra dele tinha que causar espanto, admiração, um impacto, uma coisa diferente. Ele cita muito Baudelaire, né? Diz que é interessante nele que ele cita poetas e músicos como influências. Vocês acham que ele pode ser considerado um arquiteto ou muito mais um artista? Um artista. Eu acho que tudo que ele coloca a mão vira arte, impressionante. E ele é um artista que ele deixa que os artistas participem da obra dele. As paredes dele não são simples paredes brancas. Ele, por exemplo, a obra da Pampulha, ele inseriu o Portinari, um ceramista. Várias obras dele, ele usa esculturas de artistas. Então, a parede não é simplesmente uma parede que depois, na decoração, alguém vai chegar e colocar um quadro. Quando a estrutura da obra está pronta, a obra está pronta. Tu não precisa botar mais nada. Ela é, por si só, completa. É uma concepção artística, né? Ô, Rafael, e essa fusão de gênios únicas que é na Pampulha, essa história da Igreja da Pampulha, do Portinari, do Niemeyer... eu acho que é a obra mais visitada dele, né? Acho que as pessoas vêm do mundo todo para visitar as obras dele. Qual a obra que tu acha mais importante? A Pampulha, Brasília, a ONU? Qual a parte que tu acha que se destacam mais? Vocês também, meninas, qual a parte que tu acha mais bacana? A obra que te mais chama atenção? Memorial da América Latina, enfim. Cara, eu percebo o seguinte. O Oscar Niemeyer trabalhava muito bem mesmo em grupos, né? Ele cria todo o estrutural, ele cria aquela obra de arte, mas ao mesmo tempo ele dá espaço para os engenheiros trabalharem, ele dá espaço para pintores trabalharem, escultores trabalharem, ele trabalha muito bem em equipe. O conjunto da Pampulha, por exemplo, ele quis mostrar o Brasil, o carnaval, o povo, o barroco, e isso gerou muitas discussões, principalmente com as formas que ele começou a construir com as curvas e o concreto armado. Ele, na verdade, ele cria emblemas para os lugares. Ele cria imagens que ambientam um estado e um país. Ele comunica realmente a geografia brasileira para o mundo, através das obras dele. O sambódromo, né? O M da mulata, exatamente, das curvas dos Rio, rios. As curvas do corpo. As curvas do corpo. Isso. O do olho até, que a gente já falou. Esse do olho é de Curitiba, né? Linda. Curitiba, bacana. Legal. Gente, uma dúvida que eu tenho é qual será que foi a obra dele que lançou ele pro mercado internacional, assim? Foi a Brasília Pampulha, ou foi Pampulha? Ele fez com 33 anos Pampulha. Ele ficou no escritório do Lúcio Costa como estagiário, casou, não recebia grana. Foi uma das obras mais importantes, porque foi ali que ele inseriu a curva mais proeminente nos projetos dele. Antes ele trabalhava com curva, mas era uma coisa mais... Sutil, assim, né? Sutil. E ali não, ali o que ele fez? Um cassino, uma igreja... E, de repente, ele pensou, não, eu não quero só uma arquitetura para burguesia. Aí o que ele fez? Ele fez uma parte coberta, em curva, e não oferecendo a linha reta para o povo, que são as festas do povo. E, assim, o Niemeyer também ele ficou pop, né? Porque a transição dele, tipo, o cara chegou, foi na ONU, tem a praça que ele rebaixou em Paris também, que eu acho sensacional, em Paris, né, que ele rebaixou a praça para não competir com a arquitetura de Paris, assim. Ele tem essa história também da luta política. Ele abrigou... Como é que é o nome daquele comunista, cara? O Prestes. O Prestes, né? Luiz Carlos Prestes. Ele acomodou o cara no escritório dele em Ipanema, né? Essa relação, vocês acham bacana, do Niemeyer? Ele, como a gente voltado pro curso de comunicação mesmo, né? O cara é pop, o cara é carioca. Vocês acham que esse DNA de comunicação dele pode ser aplicado? O que eu quero dizer é assim, ele faz as obras dele como arte em si. Você acha que a comunicação tem que ser assim também? Ou a comunicação tem que ser sempre voltada a vender alguma coisa? Eu acho que esse é o ponto que é ruim, né? A comunicação tá muito comercial, tá muito na venda, tá muito varejo, né? Eu acho que tem que ter um pouco de arte. Eu acho que todo mundo espera um pouco de arte, né? Não aquele varejão direto. Eu acho que para tocar o público, a gente tem que dar uma mudada também. Tem que trabalhar um pouco com a arte, com a beleza, com o bonito, com o estético, né? O Niemeyer provou isso nas obras dele, o povo gosta. E isso é o interessante do Niemeyer, que ele é capaz de criar uma obra única, que ao mesmo tempo é única e pro povo. É para todos, mas não é, entendeu? As pessoas não se utilizam do espaço, mas elas podem admirar o espaço. Mas nessa questão de espaço a gente podia ver o seguinte: ele faz praças grandes, espaços enormes. Imagina que um espaço grande
500 pessoas fazendo um protesto, não pareceria muita coisa. Isso poderia ser uma comunicação do governo querendo inibir um protesto, uma manifestação popular em um espaço grande, onde as pessoas pareceriam poucas. Essa é a Praça dos Três Poderes que tu estás falando, na frente do Senado, da Câmara dos Deputados. Exatamente. A intenção dele foi que todos vissem todas as obras do início da esplanada. E, na verdade, eles não falam, mas a intenção também era inibir os protestos. Porque, como ele falou, 500 pessoas no meio de uma praça daquele tamanho é nada. Gigante, ela dá uma quadra toda, né? As quadras de Brasília. E Mega quadras. Mega quadras, né? Essa história de não ter esquina eu acho muito louco. Alguém de vocês já foi pra Brasília? Já. Eu acho que faz umas 2 semanas o Hubble fotografou Brasília e saiu no site da ONU, né? A cidade inconfundível. Acho que muito bacana. A obra dele chegou nesse patamar interplanetário. E é legal falar de Brasília também, que a gente não tem só uma escultura ou só uma arte. Lá, Brasília é uma arte, né? Então, pro Niemeyer ter se destacado, as obras dele são, sabe, muito magníficas, assim, sabe? A cidade desceu do céu, exatamente, né? Brasília já é um desenho de um avião, é muito louco, entendeu? Então, pra se destacar lá no meio, tem que ser gênio mesmo. Só tem que lembrar que Brasília, o plano piloto, a planta, a urbanização, não é de Niemeyer, é de Lúcio Costa. Niemeyer, ele ficou com a parte de construção dos edifícios. Quem fez o plano todo, as ruas, a urbanização toda foi de Lúcio Costa. Essa história de não ter esquina é do mestre dele, né? No caso. Do mestre dele. Na verdade, ele foi a primeira pessoa que ele trabalhou, né? Ele estagiou, né? Porque ele não recebeu... Verdade. Durante 5 anos ele trabalhou no escritório e não recebeu nada por isso. E essa história boêmia dele, tu acha que a criatividade está conectada com essa boemia, Rafael? Tu acha que elas são dependentes entre si? Cara, se você procurar documentários sobre ele, tu vai ver citações onde ele diz que muito do que ele criou veio do inconsciente, do momento de sono. Olha só que interessante, ele acordou na madrugada, ele curtiu toda aquela ideia que ele teve, o subconsciente dele viajou e criou obras maravilhosas. Quer dizer, a vida dele, o contexto dele, essa boemia que a gente conversa, realmente influenciou a obra dele, a vida dele e o que ele é. Não sei se vocês chegaram a ver, esse A Vida é um Sopro, ele acaba sempre, ele fala que a maior obra é a mulher. Ele trabalha por causa da mulher, é bacana, um velhinho de 103 anos, tomando vinho, fumando cigarro e falando que a mulher é a melhor coisa do mundo. Essa tradução da mulher nas obras dele, assim, meninas, o que vocês acham? Você acha que ele traduziu realmente a beleza brasileira nas obras dele? As curvas mostram isso pra gente, né? Não deixam negar. Até as pessoas de fora comentando sobre a obra dele sempre tocam na mulher. Que ele sempre pensa nas curvas das morros do Rio de Janeiro, das mulatas do Rio de Janeiro. Se tu for no escritório dele, ele tem quadros imensos com nus de mulheres. Então, ele fala isso o tempo todo. Eu não sei como a mulher dele reagia a isso, mas... Ele casou com 95, 96 isso, de novo. com uma mulher de 60. A capacidade de comunicação da obra do Niemeyer é gigante, erudita e ao mesmo tempo popular, né? Essa história dele tá na novela da Globo, por exemplo, né? Quando tu vai pro Rio de Janeiro, a novela da Globo vai te ambientar para um público ou para um núcleo da novela, passa o Cristo Redentor. Aí vem para Florianópolis, passa a Ponte Essilus, aí vai para São Paulo, é o Copan. Essa história do Copan, né, é uma mini cidade, o Copan, né? Tem CEP, tem tudo ali dentro, né? É a maior estrutura de concreto armado do Brasil, né, cara? Isso mostra um diferencial, a capacidade brasileira. Existem vários trabalhos onde ele levou conceitos estruturais e de arquitetura que ensinou muitos engenheiros a trabalhar técnicas novas, onde pessoas duvidavam dele, os contratantes, no caso, se influenciavam e diziam, não, eu vou fechar com aquele brasileiro, o Niemeyer. Isso é uma publicidade positiva enorme para o nosso país. É porque ele projeta, o que ele faz, ele projeta sem pensar muito na estrutura. Ele larga, na verdade, na mão do engenheiro e fala, olha, eu quero que fique assim. E o engenheiro vai fazendo cálculo. E os engenheiros brasileiros já estavam acostumados com o Niemeyer. Então, quando ele chegou lá fora, o pessoal olhava para ele, não, é isso impossível. E o pessoal acabava fechando a estrutura com os engenheiros do Brasil,
porque os brasileiros conseguiam fazer o que o Niemeyer queria. Já estavam adaptados, né? Essa história de deixar os engenheiros loucos, né? Tem uma obra dele, eu acho que é na própria Brasília, que os arcos